vamos lá com mais notícias. Notícias que você só vê aqui no Fatos e Notícias. E desta vez, Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, vai fazer um discurso emocionante. Vai falar sobre o Bolsa Família, sobre as mentiras contadas aí pelas mídias, que o Nordeste perdeu cobertura do Bolsa Família. Vai falar também sobre a cobertura que aumentou e também agora temos o 13º do Bolsa Família, isso mesmo, o 13º. Vai falar de muitos outros programas sociais e vamos para o vídeo. Mas primeiramente, deixe aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação e vamos ouvir o ministro da Cidadania. Vou pedir para colocar a apresentação aí e queria dizer que tudo que o governo faz, a extrema imprensa sempre tenta polemizar ou diminuir o trabalho do nosso governo. E não foi diferente dessa vez. Mas eu tenho certeza que com Deus no coração e a verdade, como sempre o senhor carrega, o senhor e o time Bolsonaro de ministros que está aqui sabe que nós vamos derrubando uma por uma as mentiras e vamos construindo uma gigantesca rede de proteção à população e à sociedade brasileira. Presidente, nunca faltou recurso para a saúde no Brasil. Sou testemunha disso desde o primeiro momento. Sou testemunha também, presidente, todos nós somos, de que o senhor, de maneira equilibrada, olhou o Brasil como um todo. Porque esta é a responsabilidade do líder. Essa é a responsabilidade do presidente. A saúde teve todos os meios, como descreveu o ministro Paulo Guedes, os recursos foram a estados e municípios para que o Brasil pudesse fazer o enfrentamento do Covid. E o que o senhor sempre pediu? Equilíbrio aos gestores estaduais e municipais. Para que se fizesse o quê, presidente? Para que a gente pudesse cuidar sim da saúde, enfrentar sim o coronavírus, mas a gente pudesse proteger o Brasil da miséria, do desemprego e da pobreza. E se alguém tem alguma dúvida, que pesquise as últimas 2 décadas na América Latina. O desemprego, a pobreza e a miséria e a fome matam mais do que qualquer epidemia na história dos últimos 20 anos. Portanto, presidente, de maneira lenta e gradual, a verdade vai se estabelecendo. E de maneira lenta e gradual, o Brasil vai reconhecendo que a verdade, como sempre, se sobrepõe às mentiras e à desfaçatez de muitos que tentam criar no Brasil um clima de um país que não tem condições de enfrentar o Covid. E tenho certeza que os números que o ministro Pazuello, com critério, com equilíbrio e com bom senso, vai apresentar ao longo do dia de hoje, lá na Câmara Federal, vai colocar por terra todas as agressões que ele, o Ministério da Saúde, o nosso governo, sofreram nos últimos dias. Não há governo nos últimos 30 anos mais transparente do que esse, não há governo que foi mais correto e serviu à sociedade brasileira do que esse, e esse é o governo que pode, sim, de cabeça erguida, com Deus no coração, dizer: estamos há 17 meses sem um caso de corrupção e vamos ter todo o primeiro mandato sem nenhum caso de corrupção, porque esse é um governo que veio para fazer a diferença, presidente. Eu vou diretamente aqui, começando a apresentar aqui o Bolsa Família e já desfazendo uma das mentiras, presidente, muito contadas no Brasil ao longo deste ano, é que o Nordeste brasileiro havia perdido cobertura do Bolsa Família. Vejam, senhoras e senhores, são 7 milhões de famílias no Nordeste. Compare com os outros estados, com as outras regiões. 51% de todas as 14.274.000 famílias que estão no Bolsa Família, presidente, estão localizadas no Nordeste. Se o senhor pegar comparativamente entre o volume de vulneráveis encontrados no censo de 2010 e a cobertura de hoje, a média dos estados nordestinos é superior a 110% de cobertura. Portanto, o Nordeste brasileiro, no governo do presidente Bolsonaro, além de ter recebido o 13º do Bolsa Família, além de ter a maior cobertura da história do programa, é muito bem atendido, e quando nós chegarmos no auxílio emergencial, eu vou mostrar aqui o extraordinário trabalho que Dataprev, Caixa Federal, o Ministério da Economia, o Banco Central e as equipes do Ministério da Cidadania fizeram a favor da população brasileira.
Importante dizer o seguinte, que nós avançamos para o fortalecimento da assistência social, através de um programa que coloca equipamentos de proteção, alimentação para aqueles que estão em instituições de abrigamento e para o abrigamento de moradores de rua. Aqui, presidente, já atingimos o dado do dia 4, nós já chegamos a mais de 4.800 municípios, repassamos mais de 900 milhões. Então, não há nenhum município no Brasil, basta dar um aceite, que não tenha condição de comprar, primeiro, de equipar completamente o Exército do Bem, que é o Exército da Assistência Social. São 200 mil pessoas, a ministra Damares sabe bem, que homens e mulheres que atendem em todos os municípios brasileiros. Segundo, todas as instituições de idosos do Brasil, as ILPIs, estão com todos os municípios que aderiram ao programa, com condição de ter alimentação, reforço alimentar pelos próximos 6 meses. Esta é uma das grandes razões, junto com as visitas, ministro Pazuello, das equipes de saúde, que nós não tivemos a tragédia que outros países tiveram na questão dos idosos que estavam em instituições. Da mesma forma, o abrigamento de moradores de rua num programa para os próximos 6 meses. Então, hoje, há um apoio, uma cobertura do governo federal, presidente Bolsonaro, a todos os municípios brasileiros. Próximo. Aqui o auxílio emergencial. É importante dizer 2 coisas antes da conclusão. A primeira, de que o auxílio emergencial nós escolhemos, o senhor assinou a lei que veio do parlamento dia 2, promulgou no dia 3, nós nos reunimos no dia 3 e tomamos a decisão de buscar um caminho inédito no mundo, buscamos um aplicativo de celular. Esse aplicativo de celular, presidente, junto com o site da Caixa, o senhor vai ver os números, eles são impressionantes. Nós rodamos 120 milhões de CPFs. E o número mais extraordinário, 37% de todo o programa é no Nordeste brasileiro. Exatamente onde estão, teoricamente, os mais vulneráveis. Então, a cobertura que o governo Bolsonaro faz do Nordeste, ela é extraordinária, por conta do grande trabalho feito pela Caixa, pela Dataprev e pelas equipes que se empenharam. Então, do dia 7 de abril ao 7 de julho, nós encontramos 34 milhões de pessoas, e aí, ministro Paulo Guedes, aqui estão os invisíveis, os informais, aqueles que o Estado nunca viu, e eles estão todos bancarizados. Nós sabemos o endereço da pessoa, o seu CPF, a composição familiar, a sua atividade. E um dos caminhos que nós vamos buscar depois, já discutimos isso com o ministro Roberto Campos, do Banco Central, e o Pedro da Caixa, é no sentido do microcrédito ser um grande elemento de apoio a estas famílias no pós-pandemia. Vamos lá? O próximo. Aqui, então, nós encontramos os beneficiários do Bolsa Família. Então, presidente, 14.274.000 famílias, com 19 milhões de elegíveis, atingindo 43 milhões de pessoas no Brasil. Próximo. Por próximo. Aqui estão os do Cadastro Único, mas que não são beneficiários do Bolsa Família. Próximo. Para ficar no tempo. Encontramos 64 milhões de elegíveis no Brasil, com um volume de recursos próximo de 50 bilhões na primeira parcela. Isso é muito importante ser dito. Já pagamos, desses 64, presidente, para 51 milhões, nós já pagamos a segunda parcela também, estamos complementando esta semana e a próxima o pagamento da segunda, e vamos programar ao longo desta semana o pagamento da terceira parcela. Próximo. Mais um? Próximo. Não está voltando? Aí, por que coloquei isso aqui? Aconteceram muitas críticas de que pessoas que não tinham condição de receber, receberam, e que havia muita desconformidade com o programa. Presidente, aqui um dado importante. O melhor sistema de controle no mundo é o sistema previdenciário americano. Eles pagam 72 milhões de pensões por mês. Eles aceitam índices de desconformidade, falhas ou fraudes, 0,82%. Recentemente, o ministro Wagner fez uma auditoria em 30 milhões e 500 mil benefícios concedidos. Nós encontramos 160 mil
falhas, desconformidades ou fraudes. O nosso índice, presidente, 0,5%. O melhor do mundo é aquele ali. Portanto, a diretriz que o senhor sempre nos deu de servir o Brasil, nós estamos cumprindo à risca. As equipes trabalham de maneira muito decisiva e muito empenhadas para cumprir aquilo que o senhor sempre disse, fazer desse país uma grande nação. Obrigado, presidente. É isso aí, galerinha. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também recebam essas notícias que não são transmitidas pela mídia. E também verifique os nossos outros vídeos. Até mais com mais notícias.